Você tem conhecimento, você tem informação, você tem experiência, você tem tudo que você precisa para criar conteúdo sobre um nicho em específico, mas mesmo assim, sempre que você posta, parece que as pessoas não estão nem aí pro que você tá falando, tá todo mundo passando reto, e isso causa aquela sensação chata, né, de você realmente ter aquele esforço, ter aquela dedicação, ter aquele tempo pra não ter nenhum reconhecimento, pra não ter nenhuma atração de clientes, nem mesmo de seguidores. Isso é bem chato, isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei a criar conteúdo lá em 2016, eu postava sobre arquitetura, sou arquiteta de formação, então eu postava pra atrair clientes pro meu negócio. E por mais que naquela época fosse mais fácil o engajamento, porque era tudo novidade, tinha menos plataformas, o povo não estava tão cansado, ainda assim, parecia que eu tava sendo ignorada. Eu até tinha curtidas, mas eu não tinha comentários, eu não tinha solicitação de orçamento, justamente porque eu estava fazendo algo errado. Eu estava postando sobre o meu nicho, mas eu não estava conversando com as pessoas certas. Então nesse vídeo eu quero te contar um pouquinho sobre isso, que eu aprendi de lá pra cá e me fez evoluir muito como criadora de conteúdo, entender como me conectar com as pessoas certas, chamar as pessoas certas e gerar desejo também nessas pessoas certas. Bora falar sobre isso? E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. E o ponto central da questão, ele é um pouco contraintuitivo e ele diz respeito a não criar conteúdo para um nicho. Eu sei que provavelmente você já tem o seu nicho, você tenha se formado em algo, ou você já tenha escolhido um nicho para trabalhar aqui na internet. Mas, quando a gente cria conteúdo pensando nesse nicho, a gente acaba se limitando e tendo dificuldade para criar conteúdos que realmente se conectem com quem a gente quer se conectar. Quando a gente faz isso, muitas vezes a gente acaba criando conteúdos rasos, conteúdos genéricos demais. Sabe aquele conteúdo Google? Aquele conteúdo que não faz nem cheira, não se conecta, não gera engajamento, não gera proximidade. É um conteúdo superficial mesmo. Ou, no pior dos casos, a gente pode acabar atraindo, quando a gente quer mostrar que a gente tem muito conhecimento, que a gente sabe daquilo que a gente está falando, a gente pode acabar atraindo concorrentes. E nos dois cenários, você não vai estar conversando com o seu cliente ideal. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, né? A gente fala sobre encontrar o nicho, sobre descobrir qual é o nicho ideal e tudo mais. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre isso. Se você não tem um nicho, dá uma assistida lá. E sim, é importante a gente ter um nicho, a gente saber qual é a bolha que a gente está inserido. Mas a gente falar só sobre esse nicho de uma forma ampla acaba trazendo esses problemas que eu acabei de falar. E, para você não dizer que eu tô falando besteira, eu vou te mostrar alguns posts. Vai ser um pouquinho vergonha alheia, me perdoe por isso, mas considere que isso foi lá em 2016, eu tava começando, o Instagram também estava começando, era tudo mato. Leva isso em consideração, porque vai ser um pouco constrangedor. Olha a situação, esse aqui era o feed que eu tinha quando eu tinha esse escritório, e a gente ficou com ele até acho que 2019. Não, 2016. Depois eu abri outro escritório. Independente disso, olha o nível dos conteúdos que a gente tinha aqui. Eu que era responsável pelas redes sociais, antes que a minha sócia fique chateada, minha ex-sócia fique chateada. Eu que fazia essas coisas mesmo. Olha isso aqui, eu pegava fotos genéricas, né, de banco de imagem que eu achava bonitas pra representar coisas. Então aqui eu tava falando de pedras. Então eu peguei uma foto de pedra, de cozinha. E coloquei. Mármores, granitos, pedras de engenharia. São tantas opções lindas que é difícil saber qual escolher. Entre a resistência do granito, os veios lindíssimos do mármore e a exclusividade das pedras de engenharia, qual você escolheria? Saiba tudo sobre esse assunto no nosso blog, link na bio. Qual que é a vontade que você, que tá pensando em reformar uma cozinha, vai ter de consumir esse conteúdo? Percebe que eu tô falando do nicho, eu tô falando de uma informação relevante para quem vai reformar a cozinha, eu tô fazendo um CTA pro blog que a gente tinha, tô colocando ali o link da bio, etc. Mas assim, até as hashtags eu coloquei. Mas olha que post sem graça. E o pior, eu repeti. Então aqui, ó, 21 de abril de 2016, mármores, granitos, pedras de engenharia. 21 de abril de 2016, mármores, granitos, pedras de engenharia. É o mesmo post com fotos diferentes, mostrando outras opções de pedras. O que passou na minha cabeça, né? Não sei. 2016, tá? 2016. Enfim. Luminárias de madeira criadas pelo designer Filippo Vituselma. Lindíssimas, né? Cuidado para escolher a sua luminária. Preciso tomar cuidado para manter o estilo e agregar valor ao ambiente. Quando bem selecionada, considerando iluminação, localização, forma ou desenho, ela pode se tornar um lindo ponto focal do seu ambiente. Falei, não disse nada, não é?
tava o quê? Falando sobre o meu nicho, tava falando de uma forma chata, né? Hoje em dia é muito difícil da gente encontrar pessoas fazendo isso aqui, eu sei, né? Evoluímos muito como criadores de conteúdo num geral, mas isso acontecia bastante lá atrás. E aí que entra o conteúdo de persona, que é, de fato, a grande mudança, né? De você parar de criar conteúdo para um nicho e começar a criar conteúdo para persona. Por mais que o seu conteúdo ainda esteja dentro desse nicho, quando a gente fala com uma persona específica, uma pessoa específica com necessidades específicas, desejos, sonhos, medos, anseios, né? E emoções relativas àqueles problemas que você sabe resolver. A criação de conteúdo não fica apenas mais envolvente para quem está consumindo, você não consegue apenas atrair as pessoas certas, gerar desejo nas pessoas certas, mas principalmente consegue ter mais naturalidade na sua criação de conteúdo. Você consegue entender com mais facilidade que tipo de conteúdo que você pode criar, você consegue criar com mais facilidade, com mais naturalidade também, porque é como se fosse uma conversa, sabe? Então fica um conteúdo muito mais rico, muito mais gostoso de ser consumido. Se eu naquela época tivesse usado o meu público-alvo, porque não é que eu não tinha um público-alvo mapeado, não é que eu não tinha uma persona mapeável, eu tinha, só que eu não usava isso pra criar conteúdo. O meu público, pra você ter noção, eram jovens recém-casados que estavam comprando o primeiro apartamento. Então eram projetos compactos, né, apartamentos, móveis planejados, esse tipo de coisa. E eu não falava com essas pessoas, eu ficava falando coisas abstratas, muito, né, assim, genéricas, porque eu achava que eu não podia perder qualquer oportunidade se de repente chegasse outro perfil, outro tipo de gente ali pra consumir meu conteúdo, pra me contratar. Só que o que eu não entendia é que poderiam até chegar outras pessoas, mas essas pessoas que chegassem, na verdade todas elas, né, porque eu não me conectava com ninguém, todas elas iam, sei lá, me escolher talvez por preço, não porque gostaram de mim, não porque enxergaram no meu trabalho algo que iria resolver a vida delas, sabe? Então, quando eu mudei essa chavinha, as coisas começaram a fluir muito melhor, especialmente agora, né, nesses últimos anos aí na fase de criação de conteúdo mesmo, propriamente dito. E eu vou te mostrar alguns exemplos, tanto no nicho de arquitetura, quanto em outros nichos, pra você ver a diferença que faz quando a gente começa a criar conteúdo pensando na persona e não no nicho. Mas antes, vou te trazer aqui alguns pontos pra você ver se é isso que tá rolando aí com você. Como que você pode fazer para identificar se o seu conteúdo tá flopado, digamos assim, porque você tá criando para um nicho e não para uma persona. Primeiro ponto, se os seus conteúdos parecem com os de todo mundo, se eles não têm personalidade, se eles estão genéricos demais, se eles estão conteúdos tipo Google que você poderia encontrar num blog qualquer. Segundo sinal, se você sente que você está sempre falando, criando, aparecendo nos stories, no feed, etc. e nunca ninguém está interagindo com você, nunca ninguém está respondendo você, não te mandam mensagem, não comentam, não compartilham, não fazem nada. E terceiro, quando você senta para criar conteúdo, você simplesmente não tem ideias. As ideias fogem, você não sabe o que falar, parece que é uma coisa, uma obrigação muito chata, né? Criar conteúdo, em vez de ser algo que vai te ajudar, não só a se posicionar, mas também a atrair clientes, a atrair audiência, enfim. Esses são 3 sinais. Repara se isso tá acontecendo com você. Agora que eu vou te mostrar alguns exemplos agora. Então, ó, eu fiz até alguns conteúdos fakes aqui, a chamadinha deles, pra você entender essa diferença. Eu fiz em alguns nichos aqui, em vários, na real, com a ajuda da Digi, inclusive, pra isso ficar bem claro de como que acontece, quais são essas diferenças. Todo nicho de arquitetura, você lembra como que eram os posts, né? Ah, e as pedras, qual a melhor pedra? Negócio superficial, um negócio Google, um negócio bem genérico, sem personalidade nenhuma. Agora, como que poderia ser? Pensando nessa persona que eu falei, que são casais que acabaram de se casar e estão com o primeiro apartamento, né? Apartamento compacto, apartamento pequeno. Então, por exemplo, nosso AP é pequeno. E agora? Como a gente pode fazer para caber tudo sem abrir a mão do estilo e sem brigar com o orçamento? Essa poderia ser a chamada de um conteúdo. Ou, móveis planejados valem mesmo a pena? O que ninguém te conta antes de comprar? Como fizemos caber cama, armário, home office e amor em 40 metros quadrados? Eu amo assim. Tá vendo que ele tem muito mais personalidade, ele tem muito mais estratégia, muito mais envolvimento com a pessoa que tá consumindo. Se você tá com um apartamento novo, pequenininho, acabou de casar e tá precisando montar, esse vai ser um conteúdo que vai te chamar muito mais atenção do que aquele conteúdo falando sobre as diferenças de pedras, né? A pessoa que tá ali pensando em contratar um profissional, ela não tá nem pensando na pedra ainda, ela ainda tá tipo antes, sabe? Então eu errei várias vezes na criação desses conteúdos. Então, saber com quem a gente está falando e qual que é o momento dessas pessoas é super importante. Quais são as dores que essas pessoas estão vivendo? Quais são as angústias, as dúvidas, os medos, os anseios, os sonhos? Quando a gente tem essa clareza, fica tudo muito mais fácil, percebe? A gente tem mais naturalidade para conversar. É como se a gente estivesse numa reunião com o cliente falando sobre as questões que ele tem ali, basicamente. Então, aqui, ó, social media, por exemplo. Um conteúdo voltado para nicho, como que poderia ser? Conteúdo chato.
Melhores horários para postar no Instagram em 2025. Como aumentar o engajamento nos stories. 7 ideias de Reels para negócios locais. Conteúdos genéricos, conteúdos sem personalidade, conteúdos e ninguém tá tão interessado assim, vamos combinar? Agora, se você é social media, você define que o seu público são aqueles profissionais que não têm tempo para criar conteúdo, mas eles entendem a importância de um posicionamento online, e simplesmente eles não têm tempo ou não querem criar conteúdo. Essa é a sua persona. Como que você poderia criar conteúdo para essa galera? Você sabe que precisa aparecer no Insta, mas só de pensar em criar conteúdo já bate aquela preguiça? Respira, eu te entendo. Ou, para você que não tem tempo de virar influencer, mas precisa ser lembrado, aqui vai um plano de visibilidade sem pirar. Ou, dá para se posicionar no Instagram com 1 hora por semana. Eu te mostro como que eu faria no seu caso. Ou então, você não precisa dançar, aparecer todo dia, nem seguir tendência. Só precisa se tornar lembrável para quem importa. Você percebe que você está falando com as dores, com os desejos, com as vontades dessa galera? É sobre isso, é sobre você criar conteúdo que se conecta com essas pessoas. E aí o que vem depois, você vai ensinar, você vai trazer o seu conhecimento, você vai trazer uma solução, você vai mostrar realmente para que você veio, né? Mas o importante é o core ali do conteúdo, a intenção do conteúdo tá relacionado com essas pessoas. Mesmo estando dentro de um nicho, você se conectar com essas pessoas de verdade, você traz muito mais conexão, muito mais envolvimento, sabe? Desenvolvimento pessoal e ciclo menstrual, que é o nicho de uma cliente minha, de uma mentorada minha. Então, ela poderia estar falando só sobre desenvolvimento pessoal, melhorar a produtividade, coisas mais genéricas, mas não, a gente escolheu falar sobre a produtividade com o ciclo menstrual, que é uma coisa que ela ama falar, é uma coisa que ela estuda bastante, que ela usa isso na vida dela e que realmente impacta, né, na produtividade feminina. Então, aqui, se ela fosse fazer um conteúdo bem maçante, bem genérico, ela poderia falar 5 hábitos que vão mudar a sua vida em 2024. Como criar uma rotina mais produtiva e focada. Genérico, chato, ai meu Deus. Agora, se ela for falar com a persona dela, que são essas mulheres que sofrem muito na TPM, que tem muitas variações de humor, que tem dificuldade para se concentrar, que tem dificuldade para ser produtivas, o que ela poderia falar? O que você deve ou não fazer na sua fase de TPM, segundo o seu ciclo e a sua energia. Ou então, eu comecei a organizar minha agenda do mês em 4 fases e a minha produtividade explodiu. Ou até, você não é preguiçosa, você só está na fase errada do seu ciclo. Bora ajustar isso? Vou trazer mais um exemplo de outro nicho para garantir que tá entrando, que tá fazendo sentido para você. Depois você deixa seu nicho aqui nos comentários pra gente conversar sobre os seus casos também. Mas ó, exemplo de uma outra mentorada minha que fala sobre educação parental, educação positiva. Ela poderia simplesmente criar conteúdos chatos e maçantes como o que é disciplina positiva e como aplicar com o seu filho. Ou 10 frases para educar sem punição. E são conteúdos do nicho, mais uma vez, mas não são conteúdos que geram envolvimento. Agora, se ela muda para aquelas mães que estão querendo educar bem os seus filhos, querem o melhor para eles, mas ao mesmo tempo estão exaustas, e estão se sentindo culpadas, estão se sentindo mal com toda a pressão que elas carregam, ela poderia criar conteúdos, por exemplo, assim. Você não é uma mãe ruim só porque perdeu a paciência ontem. Ou até mesmo, educar com amor, mesmo quando você tá exausta, é possível e começa com você. Você percebe que vai mexer diretamente com esses gatilhos dessas pessoas? É muito mais intenso, é muito mais forte, é muito mais relevante um conteúdo que começa dessa forma. Enfim, tem inúmeros exemplos. Eu não vou ficar falando aqui, porque senão esse vídeo vai ficar chato pra caramba. Mas eu vou deixar aqui na descrição uma forma pra você gerar essas ideias, que é maravilhosa, que é com a Digi. Inclusive, todas essas que eu trouxe aqui, eu fiz com a Digi, criadora, que é a minha inteligência artificial. Claro, você pode ter acesso à Digi também, ela vai estar dentro do meu novo treinamento Conteúdo Sem Neura, que é o meu treinamento que eu ensino como criar conteúdos voltados para uma persona, conteúdos de uma forma fácil, sem neura, conteúdos leves, né, para você que realmente, provavelmente não tá só trabalhando com conteúdo, você tem outras coisas para fazer, você tem um tempo escasso. Então, para simplificar realmente sua criação de conteúdo, envolve a Digi criadora, envolve a Digi mapeadora, que é a Digi que mapeia os gatilhos da sua persona, envolve a Digi youtuber, a Digi do Instagram, que analisa perfil, e também envolve meu planejador de conteúdo, além do meu método inteiro, que vai te ensinar a usar tudo isso. Então, é um treinamento bem completo, bem gostoso, que tá saindo novinho folha aqui pra você. E se você tem interesse, dá uma olhada no link da bio, que eu vou deixar todas as informações ali. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui a palavra secreta persona pra eu te conhecer, pra eu saber quem são as pessoas que estão comigo até o final. E não deixa de acompanhar os próximos vídeos do canal. Beijo!